Você começou a construir seus primeiros agentes, colocou lá dentro o seu prompt super perfeito, amarradinho, claro, com todas as instruções para ele seguir, mas mesmo assim, esse agente está saindo da linha, está desobedecendo às suas ordens. Que absurdo! Se você está passando por isso, esse vídeo aqui é para você, porque nele eu vou falar sobre os 8 ajustes que você pode fazer lá dentro do seu agente no N8N para deixar ele mais obediente, para você ter mais controle sobre os resultados que ele traz para você. Então vamos entender quais são esses 8 ajustes que você pode fazer agora. Como vocês podem ver aqui na tela, eu coloquei algumas opções de LLMs aqui, de modelos que a gente pode conectar ao nosso agente. Esses modelos seriam o cérebro, né, a mente do nosso agente, onde as instruções, os prompts que a gente coloca são processados. A gente tem aqui Anthropic, que seria o Claude, a gente tem aqui o DeepSeek, tem OpenAI, né, o ChatGPT, tem outras opções que poderiam ser adicionadas também. E eu coloquei essa opção aqui, OpenRouter, nome meio complicado de se pronunciar em inglês, mas é isso aí. Por que tem essas opções aqui? Porque é nelas que a gente vai fazer esses ajustes finos. Se a gente abrir aqui, por exemplo, a da Anthropic, a gente tem aqui em Add Options, se eu abrir essa opção, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 opções aqui de ajuste. Se eu vim aqui no DeepSeek, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções de ajustes, então já tem mais no DeepSeek. Se a gente vier no ChatGPT também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções também. Isso vai variar, como vocês podem ver, de LLM para LLM. E aí é onde entra essa opção aqui, OpenRouter. Por quê? Porque essa opção me permite acessar um caminhão gigantesco de LLMs aqui, vários modelos da Perplexity, da Qwen, a gente tem DeepSeek aqui, a gente tem outros modelos que eu nunca ouvi falar e você provavelmente também não. Conforme eu vou, enfim, a XAI, né, a Grok, tem vários. Se você rolar aqui, você consegue acessar vários modelos de LLM. E isso é uma das vantagens de ter essa conta aqui na OpenRouter. Você consegue tanto concentrar os seus dados, né, o traqueamento dos seus custos com as LLMs, você consegue também acessar várias LLMs através dessa opção aqui, sem ter que ir lá e cadastrar em cada uma delas individualmente. Então é uma opção interessante. Se a gente abrir aqui essa opção do OpenRouter, eu estou com o ChatGPT 4.1 mini aqui selecionado, eu tenho 8 opções. Se eu abrir, por exemplo, aqui, ó, a gente viu que na da Anthropic aqui a gente só tem 5, né? Só tem 5 opções aqui. E aqui o que eu tenho da Anthropic é o Claude 4, né? Selecionado, o 4 Sonnet. Se eu abrir aqui e procurar pelo Claude 4 Sonnet, aqui tá ele, ó. Selecionar, eu posso ter essas 8 opções também para o 4 Sonnet aqui. Enquanto que se eu adicionar por aqui diretamente, eu não consigo ter esses 8 ajustes. Beleza? Então a gente vai fazer aqui a descrição de cada uma dessas opções, o que cada uma significa. Frequency Penalty, essa opção aqui, ela significa que você vai conseguir ajustar a quantidade de palavras que a IA está repetindo quando ela dá as respostas lá para você. Então você consegue ter esse ajuste fino aqui. Se você colocar no máximo, que se eu não me engano é 2, para você descobrir o máximo é só você ir testando, né? E aí você botei 10 ali, ele baixou para 2, então significa que 2 é o máximo. Se eu colocar aqui no máximo, significa que ela vai ser menos repetitiva. Então se ela está dando uma resposta para você e a mesma palavra está saindo repetidas vezes, ou frase, você pode vir aqui e fazer esse ajuste, colocar aqui no máximo para ela ser menos repetitiva. Se você, do contrário também, colocar menos 2, negativo, ela vai ser bastante repetitiva nas respostas dela, nas palavras que ela usa para responder aqui, para fazer o output para você. O padrão nesse caso é 0, então, que é o número ali no meio termo, beleza? Próximo ajuste é o Maximum Number of Tokens, o número máximo de tokens, e é isso que quer dizer no fim das contas. E aí aqui no número máximo de tokens, ele vem com esse -1 aqui, que significa que o número máximo não está estabelecido, não está determinado. Porém, não está determinado aqui dentro do seu N8N, porque cada uma dessas LLMs, elas têm um número máximo de tokens aí já pré-definido de acordo com cada modelozinho. Neste caso aqui, a lógica é o seguinte: se você quer uma resposta mais curta, você precisa diminuir esse valor aqui. Se você quer uma resposta mais longa, você precisa aumentar o valor. Então vamos descobrir qual que é o máximo e o mínimo aqui. Se eu colocar, por exemplo, 1000, ele vai pegar? Vai. Se eu colocar 10.000, ele também vai pegar. Se eu colocar 100.000,
ele vai para o máximo, que é 32.768. Esse é o número máximo de tokens dos últimos modelos mais recentes que foram lançados. Um token, gente, ele equivale a mais ou menos 4 caracteres ali, tá certo? Então, qual que é a aplicação disso aqui? Se você vai usar na sua automação, como eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando uma automação que eu uso para criar um avatar, um clone virtual meu, nessa automação tem uma etapa onde eu uso o Telegram como forma de dar os meus inputs, né? Aprovar ou reprovar os posts que essa automação está criando para mim. E aí, neste caso, eu uso o Telegram para fazer essa comunicação com o meu agente. No Telegram, existe um número máximo de palavras, né, de tokens ali que você pode mandar por mensagem. Então, digamos que esse número seja 1000, tá? Então, eu estou usando um serviço onde o número máximo é 1000. Eu venho aqui, coloco 1000 para que a IA entenda que ela precisa dar a resposta dela dentro desse limite máximo aqui de tokens. Próxima opção que a gente tem aqui é o formato de resposta que vai ser usado para dar a saída lá pelo seu agente, né? Ele vai processar o seu pedido e cuspir lá para você algum resultado. Então, você tem duas opções aqui para selecionar esse formato de resposta que ele dá para você. Pode ser em texto, um texto comum, pode ser em JSON. E aí também a aplicação disso vai variar de acordo com a automação que você está construindo. Na maioria das vezes vai ser texto aqui, né, que você vai colocar. Só que tem alguns casos que talvez você precise que ele faça o output em JSON. Já teve algumas situações em que eu precisei que ele fizesse o output no formato JSON, que é uma linguagem aí de programação. Se eu estiver falando besteira, os programadores que estiverem me assistindo podem corrigir aqui embaixo, tá certo? Então, esse é bem simples. Próxima opção de ajuste que a gente tem aqui é a Presence Penalty. Essa opção aqui, ela é parecida com a primeira, a penalidade por frequência, né? Por quê? Porque ela penaliza aqui o uso de palavras que já foram usadas antes, né? Então, deixa a resposta e o comportamento do modelo em si mais criativo, né? Para explorar novos tópicos, novas ideias, usar um vocabulário mais vasto, beleza? A diferença básica é que enquanto esse primeiro aqui penaliza a repetição de palavras que já foram repetidas algumas vezes, esse aqui, se a palavra já apareceu no texto, na resposta, ele não vai escolhê-la novamente, em tese, né? Ele vai buscar palavras diferentes aí para enriquecer o vocabulário da resposta que ele está dando. Então, como que a gente faz esse ajuste aqui? Quanto mais alto é o número que você colocar, deixa eu ver aqui qual é o máximo que a gente tem, 2. Então, pelo visto, é parecido com o ajuste aqui de cima. Então, o máximo é 2, provavelmente o mínimo vai ser menos 2 também. Deixa eu botar menos 3 aqui pra gente ver. É, isso mesmo. Então, vai de menos 2 a 2, o padrão aqui é 0, e aí, quanto mais perto do 2 positivo aqui, você colocar, mais solta, digamos assim, a IA vai ficar. Ela vai trazer mais ideias para você, vai usar um vocabulário mais rico, e a aplicação disso se você, por exemplo, está conversando ali com a IA para brainstorm, para você ter ideias novas ou para explorar assuntos diferentes. Tem uma escrita mais criativa, né? Então, esse aqui seria a exemplificação prática disso aqui. Se você precisa, por exemplo, que ela dê respostas a você mais técnicas, mais amarradinhas ali, sem viajar muito na maionese, você bota mais para baixo aqui, bota mais perto do menos 2. O próximo que a gente tem aqui é o Sampling Temperature, próxima opção de ajuste. Talvez você já tenha ouvido falar nessa questão da temperatura. Se você já está estudando aí um tempinho sobre IA, você talvez tenha ouvido falar sobre essa opção. E essa opção aqui, ela basicamente controla com aleatório e com amarradinho vai ser a resposta da IA. Esse valor aqui varia de 0 até 1 e quanto mais próximo do 1 você coloca, mais aleatória a IA vai ser nas respostas. Quanto mais para baixo, né, mais próximo do 0, menos aleatória ela vai ser. Mais uma opção também que você usa para amarrar a IA. Basicamente, quando ela vai construir lá a resposta, ela está botando uma palavra atrás da outra para dar a resposta para você, ela funciona mais ou menos assim, ela tem uma espécie de leque de opções de palavras. Ela acabou de selecionar a palavra atual, então abre-se um leque de novas opções de palavras aqui, onde ela vai escolher qual que é a próxima palavra que mais se encaixa ali dentro daquela sequência. Quando você aumenta aqui para 1 ou mais próximo de 1, esse leque de opções vai aumentar para a IA. Então ela tem mais opções de palavras, ela vai olhar aqui, o que é que eu posso usar aqui? E ela fica mais aleatória. Se você diminui para mais próximo de 0, esse leque diminui, então ela tem menos opções de palavras para escolher e montar a resposta. Dessa forma você amarra mais a IA e consegue ter um pouquinho mais de controle se você precisa dessa aplicação. Esses controles aqui que a gente está falando, eu estou trazendo para vocês, não quer dizer que qual que é o perfeito, qual que é a opção, a configuração ali que eu tenho que dar que vai ser a perfeita. Não tem isso, depende do uso que você está querendo aplicar.
por isso que você precisa entender cada uma delas para poder saber aplicar da melhor forma aí para você. Próxima opção é o timeout. Se você tem um pequeno vocabulário de inglês ou já lidou com programação, você vai saber que isso aqui significa o tempo que o sistema vai esperar até ele desistir de obter a resposta. Então, você manda a solicitação para a IA, ela vai ficar processando lá, dependendo do que você solicitou, da extensão dessa resposta, ela vai levar um tempo, né, para processar. E o sistema aqui do N8N ele vai ficar esperando essa resposta ser processada. O que você definir aqui nessa caixinha significa o tempo que ele vai ser paciente, né, vai esperar por essa resposta. Mais uma vez, não tem número certo ou errado, depende da aplicação. Se você está lidando com automação com a gente que tem um volume grande de coisas para processar, ele está gerando um relatório longo, por exemplo, esse número aqui do timeout precisa ser maior. Se for um chatbot, esse número aqui deveria ser menor, né? Pode ser menor porque aí são respostas mais curtinhas ali, né, no chatbot. Esse número aqui está expressado em milissegundos, é só fazer a conversão para você descobrir em segundos ou minutos o que isso aqui significa, mas o input aqui tem que ser em milissegundos. Próximo é o Max Retries, também autoexplicativo, a quantidade de vezes que o sistema vai fazer uma nova tentativa de processar, né, a solicitação que você pediu para ele. Quanto mais tentativas ele faz, mais vai ficar custoso aí para você, né? Porque cada vez que ele faz uma tentativa são tokens novos que estão sendo consumidos. Próxima opção de ajuste que a gente tem é o Top P. No caso aqui do Top P, a gente tem uma aplicação que é basicamente igual aqui à da temperatura, tá? Entanto é que existe uma recomendação para não ajustar os dois ao mesmo tempo, usar um ou outro. Ela é meio que redundante, na verdade, esse Top P aqui. Vai também de 0 até 1, o menor valor é 0. Se eu botar aqui menos 1, se eu botar aqui menos 1, ele corrige para 0. Se eu colocar 2, por exemplo, ele vai corrigir para 1. Então é meio que redundante. Ele controla também o nível de aleatoriedade da resposta da IA. Então, você não vai usar os dois, né? Então, eu particularmente, eu acho que a maioria das pessoas que consomem conteúdo e produzem conteúdo dentro dessa área, eles usam apenas a temperatura e não esse Top P. Pelo menos a impressão que eu tive. Beleza? Agora que você já viu quais são essas 8 opções de ajustes que podem ser feitos para controlar melhor aí o comportamento do seu agente, eu vou demonstrar aqui para vocês algumas delas ou uma delas aqui funcionando para ficar mais claro. Eu sei que quando eu estou explicando, parece que todas elas funcionam para o mesmo objetivo. É porque nesse caso o agente, esses modelos de linguagem, ele faz o quê? O output de texto, né? Então basicamente você pode controlar o comportamento dele em relação à aleatoriedade, à criatividade, se vai ser um texto mais formal ou mais solto, né? Então geralmente são esses tipos o tamanho do texto, na questão dos tokens lá, né? São poucos os ajustes que você consegue fazer em relação ao tipo de output que ele está produzindo. Então vamos lá, vamos testar aqui algumas opções. Eu vou tentar ilustrar para vocês como que esses ajustes funcionam na prática. Algumas opções aqui são complicadas de fazer essa ilustração, essa demonstração, mas eu vou escolher uma ou duas aqui para a gente ilustrar. Uma opção que a gente pode selecionar aqui para fazer essa ilustração é o número máximo de tokens. E eu vou colocar aqui um número baixinho de 100 para a gente ver se ele vai trazer uma resposta pequenininha, enxuta, bem objetiva. Vamos testar com 100 tokens. Eu vou pedir aqui para que ele me conte uma infantil. Vamos ver aqui qual o tamanho dessa história que vai sair. Tá processando aqui. Claro, aqui está uma história infantil para você. Era uma vez um coelhinho chamado Léo, que andava para a floresta, um dia ele encontrou uma flor mágica que brilhava à noite, curioso, Léo tocou a flor, e de repente pode falar com todos os animais da floresta juntos. Na floresta juntos, eles organizaram uma festa iluminada pela flor mágica, onde cantaram, dançaram e fizeram novos amigos. Desde então, Léo e... Aí acabou, cortou. Cortou porque a gente limitou lá o número de tokens. Se a gente abrir aqui, ó, e olhar aqui no nosso output, o número máximo de tokens aqui, do prompt não, né? Do prompt foi 900 e pouquinho aqui, 923, mas a resposta em si foi no máximo 100 que a gente estabeleceu. Então ele matou a resposta depois de 100. Nossa história ficou incompleta. Se eu adicionar mais um zero aqui e a gente testar novamente, a gente tem no máximo agora 1000 tokens. Eu vou copiar aqui, resetar o nosso chat e vou pedir novamente para ele contar uma história infantil com 10 vezes mais a capacidade de tokens que ele pode trazer aqui para a gente no output. Agora, nossa história não tem mais um parágrafo, tá vendo? Ela tem agora 1, 2, 3, 4 parágrafos aqui.
Então, essa é uma forma interessante de ilustrar aqui esses ajustes que eu falei para vocês. Vamos escolher um outro aqui diferente? Talvez eu possa selecionar agora, quem sabe esse aqui, ó, do Presence Penalty. Que é aquele que eu falei para vocês, que vai de -2 até 2 positivo, onde no caso do negativo, -2, a IA fica mais repetitiva, ela vai repetir as palavras com mais frequência. No caso do 2 positivo, você está dizendo para ela para não repetir as palavras anteriores. Vamos testar aqui antes com o repetitivo. Vou colocar -2 aqui e eu vou pedir para que ela crie um poema sobre a amizade. Vamos testar e ver o que aqui sai aqui. Claro, aqui está um poema sobre a amizade. A amizade é um laço, um brilho no olhar, é um porto seguro a nos aparar, no riso compartilhado, no braço sincero, é o calor do afeto, o abraço verdadeiro. A amizade é estar mesmo de longe ou perto, é um tesouro raro, um presente certo nos momentos difíceis. Ele deu algumas repetidas aqui, mas não tanto. Ó, amizade, falou aqui de novo amizade aqui de novo, amizade aqui novamente. Então foi mais ou menos repetitiva aí. Deixa eu mudar lá agora para o 2 positivo. 2 positivo. E eu vou pedir novamente a mesma coisa. Vamos ver se vai ser tão repetitivo quanto esse anterior ou não, se vai ter alguma diferença. Amizade é a luz que nunca se apaga, é o porto seguro quando o mar se afoga. Nas risadas, no silêncio, está presente um laço sincero, constante e valente. Ela floresce nos gestos pequenos, momentos simples, feitos de sonhos. É mão estendida na hora da dor, é abraço quente, cheio de amor. Na jornada da vida, fiel companheira, transforma a tristeza em alegria verdadeira. Aí repetiu de novo aqui, só no final. Amizade é o tesouro sem igual, que enche nosso peito de paz e coral. Pô, deu pra ver aqui uma diferença, hein? Nessa primeira tem amizade, tem 1, 2, 3 aqui, 3, 4, 4. Se eu perdi alguma aqui, tô vendo aqui 4 vezes a palavra amizade repetida. Aqui ele só repetiu 2 vezes. Vamos fazer um experimento aqui. Deixa eu copiar isto e pedir. Agora a gente tá com a opção que para ele não ser repetitivo, né? Cria um poema sobre amizade. Eu vou colocar aqui, seja repetitivo. Eu vou dar um comando aqui para ele ser repetitivo, mesmo tendo esse ajuste para não ser repetitivo. Vamos ver o que é que vai sair. Amizade é sol que brilha, amizade é a luz que cintila. Amizade é o abraço apertado, amizade é o coração alado. Tá, ele repetiu aqui, sempre começou com amizade. Então, deu preferência aqui ao que eu solicitei. Vamos repetir esse mesmo comando, só que agora eu vou colocar aqui, reforçando nela para ele ser repetitivo nas palavras. E eu vou copiar novamente esse aqui e pedir agora para criar um poema sendo repetitivo. Dessa vez agora eu coloquei aqui o ajuste para ser de fato repetitivo. Vamos ver o que é que vai vir. Amizade é a luz que nunca se apaga, amizade é a força que nunca se acaba, amizade é a luz que nunca apaga, amizade é a força que nunca se acaba. Agora dá pra ver a diferença, assim. Amizade é o abraço que acolhe, amizade é o vento que nunca se esquece, amizade é o abraço que acolhe. É o vento. Então dá pra ter uma diferença enorme aqui. Enquanto que no primeiro a gente pediu para ele ser repetitivo, mas estava com a configuração para não ser repetitivo, ele repetiu somente aqui a palavra amizade e foi trocando aqui o restante da frase. Então, nenhuma das frases que se repetem. Quando a gente foi lá e ajustou para que seja repetitivo, daí veio essa loucura aqui. Então é isso, galera. Espero que tenha dado para ilustrar aqui um pouco, né, desses ajustes que eu trouxe para vocês. Não dá para ilustrar todos eles e também o vídeo ficaria bem extenso se eu fizesse isso. Eu sugiro que você vá lá no Minuto N e comece a testar um e outro para que você consiga perceber cada um deles funcionando na prática. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para eu saber se eu estou ajudando ou não. Deixa também um comentário com a sugestão de próximas automações ou temas para futuros vídeos. Se inscreve neste canal porque aqui eu estou compartilhando minha jornada na criação de uma agência de IA do zero. Estou trazendo tudo aqui para vocês, as coisas que eu estou aprendendo e também vou trazer atualizações de como a minha jornada está evoluindo. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo.